Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor antes do jogo contra o Atlético Mineiro amanhã, às 8h30 da noite. O jogo vai ser no Morumbis, né? E antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal. Obrigado a todo mundo que se inscreveu. Deixa seu joinha para dar uma força aí pra gente e compartilhe os vídeos com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. Foram definidas, né, as datas das quartas de final do São Paulo na Libertadores. A gente joga contra a LDU, primeiro jogo lá em Quito, segundo jogo no Morumbis. O primeiro jogo vai acontecer no dia 18 de setembro, às 7 horas da noite. Novamente, a transmissão é apenas da Paramount. Então, não vai ter jeito, vamos ter que assinar mesmo, não vai mais dar pra usar aquela diquinha da conta grátis. Vamos ter que assinar mesmo para assistir a ida e a volta. O jogo de volta é no dia 25 de setembro, às 7 horas da noite também. Aí esse sim no Morumbis. E esse aí, vamos ver como é que vai estar a procura pelos ingressos, mas esse já é mais possível de assistir no estádio, né? São Paulo tem aí um grande desafio pela frente, principalmente por causa da altitude da LDU lá do jogo em Quito, né? Eu acho que esse é o principal problema do São Paulo, que o São Paulo vai ter que enfrentar. Acho que o time da LDU não é tudo isso, mas ninguém chega nas quartas de final de uma Libertadores à toa. E o diferencial desse time da LDU sempre foi a altitude, então pesa em favor do São Paulo que o plano lá, o Tech Foot, que foi implementado lá no profissional, eles têm um equipamento que é para, digamos assim, amenizar esse problema. Ele simula o ar rarefeito lá da altitude. Então, assim, o São Paulo não precisaria ir fisicamente lá para Quito para se acostumar. Pode ser usado esse aparelho aqui, essa aparelhagem aqui mesmo em São Paulo, para que os jogadores vão se acostumando com essa oferta menor de oxigênio, digamos assim, para chegar lá o impacto não ser tão grande, né? Achei os horários ruins, né? 7 horas da noite é complicado, principalmente para quem vai para o estádio no jogo da volta. É um horário muito, muito difícil. Mas enfim, né? O que a gente não faz pelo tricolor, né? E o Rafael, né? O nosso goleiro Rafael Ceni, ele explicou em entrevista, né? Por que que ele ganhou o sorteio das moedas para ver quem começava, para ver quem escolhia, quem começava batendo e tal. E ele escolheu defender primeiro, né? Ele falou que pesou muito os caras terem perdido aqueles 2 pênaltis no primeiro jogo. Falou que isso aumentou a confiança dele, de que ele iria defender um pênalti, além de todo o treinamento que ele fez, né? Toda a preparação para esse momento. E ele falou que ele quis aproveitar ele ganhar o sorteio para colocar pressão que os caras precisassem fazer o gol, entendeu? Quis colocasse ainda mais pressão nos jogadores do Atlético Nacional lá de Medellín, para que de repente eles perdessem o pênalti. E deu certo, né? Deu certo. O Rafael pegou a primeira cobrança e encaminhou a classificação do São Paulo aí para as quartas de final da Libertadores. São Rafael Ceni. E uma ótima notícia que a gente já tinha avisado que ia acontecer aqui há bastante tempo, desde que o Pablo Maia voltou, né, de lesão. O contrato dele foi renovado até o final de 2029, foi oficializado agora. Então aí temos Pablo Maia por bons anos aí. Provavelmente não, né? Porque se ele começar a ter mais destaque, com certeza ele já teve sondagens de fora, e aí por causa das lesões acabou que ele não foi embora, né? Mas muito provavelmente na situação do São Paulo, se vier uma proposta boa, São Paulo vende. A gente já sabe como é que é, tem que se acostumar com isso, pelo menos por enquanto, até o clube colocar as finanças em dia aí, que a gente espera que não demore muito, né? Ganhar uma Libertadores ajudaria muito nisso, né? Em colocar essas finanças em ordem. E aí o Pablo falou, né, sobre essa renovação. Ele falou palavras dele agora. Estou muito feliz por renovar com o São Paulo, clube que é minha casa e me formou como atleta e como pessoa. É um momento muito feliz para mim e para minha família. Lembrando da coincidência, né, que o Pablo Maia usa a camisa 29 e renovou até 2029. Aí o Júlio Casares falou: é uma renovação que nos dá muita alegria. O Pablo tem o espírito guerreiro que essa camisa representa. É uma satisfação tê-lo com a gente por mais tempo. E o Carlos Belmonte falou que o Pablo Maia, além de um profissional exemplar, é um grande jogador. Que estão muito felizes, que têm certeza que ele será um jogador fundamental nessa e nas próximas temporadas.
Pablo que chegou em 2017, né, aos 15 anos de idade no São Paulo, daqui a pouco aí completa 10 anos de clube. Vamos torcer aí para que ele tenha muito sucesso e consiga colocar a fotinho dele lá nos campeões, os primeiros tetracampeões da Libertadores da América, hein? Seria muito legal. E falando dos treinamentos, né? O São Paulo finalizou a preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro, que vai ser amanhã. O São Paulo finalizou hoje. Tem um treinamentinho de 11 contra 11, aquele espaço reduzido. O Crespo deu também no final fundamentos e bola parada. Então o São Paulo já está pronto, digamos assim, para enfrentar o Atlético Mineiro, time que a gente não ganha há quase 5 anos. O time do Atlético provavelmente venha com um time reserva, eu no máximo um time misto. Lembrando que o Hulk está cumprindo suspensão, não vai poder jogar. O Lianco, até onde eu sei, está machucado. Então, assim, eles estão com bastante desfalques aí. Eles têm aí a partida no meio da semana contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, né? Jogo que é jogo de mata-mata. Então, assim, eles vão ter que poupar mesmo. São Paulo precisa aproveitar para embalar mais uma vitória aí no Campeonato Brasileiro, para derrubar esse tabu do que a gente não ganha do Atlético Mineiro. E assim, ontem eu falei para vocês que o Rafael Tolói já tinha bidado, a gente estava na esperança do Mailton. O Mailton não saiu no bid, então ele não está à disposição do Crespo para esse jogo contra o Atlético Mineiro. O Tolói, apesar de ter saído no bid, ele não foi relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro. Então, como a gente já imaginava, lembra que a gente falou que ele ia precisar de pelo menos umas 2 semanas para colocar para pegar ritmo mesmo, colocar a situação física dele em ordem, porque desde maio que ele não joga. Então, assim, ele não está disponível para o jogo, ele não vai ter a estreia do Tolói, nem que seja por alguns minutos nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Ele não foi relacionado para a partida. Então vai ficar aí para mais para frente a estreia tanto do Mailton quanto do Tolói. E uma estatística legal também, né? Falando dos jogadores do São Paulo, o Marcos Antônio, que está aí saindo bem cotado para ir para a seleção brasileira, né? Ele é um dos jogadores líderes de passes decisivos e grandes chances criadas no Campeonato Brasileiro depois daquela parada da Copa de Clubes. Ele em 11 jogos ele tem 2 assistências, 3 grandes chances criadas, 18 passes decisivos, 90% de acerto nos passes e 84% no passe longo. 41 bolas recuperadas, 13 desarmes. Enfim, é um jogador aí que está com números bem altos. Isso mostra porque o Ancelotti está de olho nele para levar para a seleção, né? Outros jogadores, o Tapia, como a gente disse ontem, foi convocado para a seleção do Chile. A gente espera também que o Ferrarese seja convocado. O Arboleda não vai ser, né? Porque teve aquele problema lá na seleção dele. O Bobadilha provavelmente vai ser convocado, assim. Então, São Paulo vai ter vários jogadores convocados aí para essa data FIFA e pode aguardar. E o Galopo, né? O Galopo tá apenas 4 partidas no River com 45 minutos para que ele seja obrigado a ser comprado pelo River, né? Que é o acordo que o São Paulo tem de empréstimo, né? Com o River Plate. E aí ele vai render 21 milhões, quase 22 para o São Paulo. Só que ele foi expulso no jogo das oitavas, né, da Libertadores. Quase fez o River Plate ser eliminado da Libertadores. River que vai pegar agora o Palmeiras nas quartas de final. E o Galopo não joga o primeiro jogo lá na casa deles, né? O segundo jogo vai ser decidido no Allianz, porque o Palmeiras tem a melhor campanha geral da Libertadores. E a torcida ficou putaça, cara. A torcida do River ficou putaça, não conseguiu perdoar aí o Galo por ser expulso do jogo e quase comprometer a classificação do River e não estão querendo que ele seja comprado pelo River, não. Mas como eu disse para vocês, mais 4 partidas que ele fizer aí pelo River, o River vai ser obrigado a comprar e como tem o primeiro jogo ele não vai poder jogar, mas tem o jogo de volta da Libertadores na casa do Palmeiras. Se o River passar, ainda tem depois semi da Libertadores, tem o Campeonato Argentino, enfim, está bem encaminhado para que dê tudo certo e o São Paulo venda mesmo o Galopo pro River. Eu fico feliz e fico triste. Fico feliz porque é uma grana que entra pro São Paulo, talvez impeça o São Paulo de ter que vender um outro jogador promissor como o Henrique Carmo, alguma coisa desse tipo. O Luca, que a gente não tem visto mais, né? Que tá voltando de lesão, inclusive. Mas ao mesmo tempo eu gostaria de ver o Galopo jogando com o Crespo. Eu acho que ele se daria muito bem nesse esquema do Crespo aí, desses meio-campistas que são o motor do time. Eu acho que era a cara do Galopo isso.
Mas enfim, né? Vamos deixar nas mãos de Deus aí, ver o que acontece até o final do ano. E o Brenner, né, para encerrar hoje aqui, o Brenner, ele assinou, ele na verdade ele voltou para o Cincinnati, né, por empréstimo até o final de 2025 com opção de compra. Então, assim, a gente entende que se o São Paulo tivesse ido atrás, muito provavelmente teria conseguido repatriar o atacante, né? Tudo bem que veio de Neno, veio Tapia, mudou técnico, então talvez o Crespo nem gostaria do Brenner, talvez não fosse um jogador que ele se empolgasse, né? Mas a gente percebe, né, que ele voltou para o Cincinnati por empréstimo, com opção de compra, não é obrigação. Então, assim, é tudo do jeitinho que o São Paulo está trabalhando com os reforços que teve esse ano, né? Então, a gente entende que daria para ter repatriado o Brenner, né? E talvez isso fizesse muito bem para o jogador também. É uma pena, viu? Nossa, eu tenho uma saudade de Brenner e Luciano jogando juntos, mas ele não conseguiu se firmar, né? Ele teve aquela temporada fantástica e depois meio que não conseguiu se firmar mais. Não dá pra gente entender se é um jogador que realmente iria performar ou se foi assim um lampejo naquela temporada que acabou dando certo, né? É uma pena que a gente, pelo jeito, vai ficar na dúvida e nunca vamos saber de verdade. Mas eu tenho saudade da dupla Brenner e Luciano, hein, cara? Imagina se a gente tivesse uma dupla no São Paulo igual foi em acho, que 2000 e quanto foi? 2021, acho que foi? 2020, 2021, não lembro mais o ano. Mas foi mais ou menos por aí. É uma pena, é uma pena. Eu gostaria de ver o Brenner de volta no São Paulo, eu tenho saudade. E é isso aí, pessoal. Jogo amanhã contra o Atlético, Morumbi, 8h30 da noite. A gente vem aqui, se Deus quiser, para o pós-jogo, com uma vitória do São Paulo, se Deus quiser. E é isso, um abraço, obrigado pela audiência, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!